Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da semana, segunda-feira, hoje dia 15 de janeiro. Vamos dar início então aos nossos trabalhos, aos nossos estudos. Estou fazendo essa aula aqui com vocês e estou gravando ao mesmo tempo. Então, acabando ela, eu já finalizo a gravação e coloco a gravação lá no grupo para vocês, né? Eu coloco lá no YouTube no formato não listado e mando o link para vocês. Todas as aulas são assim, então vocês sabem, né? Se vocês eventualmente perderem alguma aula ao vivo, tá lá a gravação na íntegra para vocês, tá? Bom, pessoal, na semana passada eu apresentei para vocês o nosso cronograma, né, de tudo que a gente vai ver durante esse próximo ano de 2024, mês a mês. Então, todo mês tem ali o estudo da gramática, vocabulário e conversação, que a gente vai começar a partir da metade do mês que vem, né? Lá no WhatsApp. Até os grupos já estão divididos, né? Cada um tem no máximo 10 pessoas justamente para isso. Agora, a gente tem a parte do vocabulário que fazemos na aula e que cada mês tem um tema, né? No caso, esse mês 1 é cotidiano, no mês 2, que é fevereiro, é outro tema, mês 3 é outro tema. Então, como eu disse, as aulas elas vão ter, né, em cada um dos meses um caráter mais voltado para aquele tema. Não que o mês inteiro vai ser isso, mas a maior parte vai ser sobre aquele tema. No caso, mês de janeiro, o tema principal é o cotidiano. Então vamos ver coisas aqui, termos, expressões, vocabulário no geral, relacionado ao cotidiano. Isso na parte de vocabulário. Agora, a gente também tem um estudo da gramática, né? Então, sempre, todas as aulas eu vou trazer informações sobre gramática. Então, fazer negação, fazer pergunta, com verbo to be, sem verbo to be. Sempre a gente vai estar fazendo isso ao longo das nossas aulas. Vocês podem ver que na pauta da aula de hoje nós temos mais 2 pontos. O primeiro é o conteúdo principal e o segundo é o conteúdo adicional. Então, vocês verão que aqui na aula nós teremos um conteúdo principal e esse conteúdo adicional será para aqueles que querem dar um passo além. Porque, embora cada um aqui seja iniciante, alguns são mais iniciantes do que outros. Então, aquele plano, né, de 12 meses até o avançado, como eu apresentei para vocês na semana passada, ele é levando em consideração o conteúdo principal. Tá? Então, se você apenas se preocupar com o conteúdo principal e deixar de lado o conteúdo adicional, se você só focar no principal, você vai estar seguindo certinho o nosso planejamento lá dos 12 meses, dos conteúdos a serem entregues até o avançado. Agora, se você quer dar um passo além, né? Se você fala assim, poxa, a aula de hoje foi mais tranquila, eu quero dar um passo além. Aí você foca no conteúdo adicional. Tá? No caso, o conteúdo adicional de hoje, perdão, o conteúdo adicional de hoje, ele é bem curto, acho que só são 3 expressões, mas é mais para apresentar mesmo esse esquema de aulas para vocês. Então, eu não vou ficar explicando isso toda vez quando a gente for começar uma aula, né? Já fica claro para vocês que se você está começando agora, foca e tem conhecimento zero, foca só na gramática e conteúdo principal. Você que já quer dar um passo além, fique à vontade para ver também o conteúdo adicional. Mas lembrando que é só caso você queira dar um passo além. Aquele cronograma até o avançado em 12 meses é levando apenas em consideração o conteúdo principal, tá? Bom, na parte gramatical hoje, né, já que a gente está começando aqui, também é mais tranquilo. A única coisa que eu quero trazer para vocês hoje relacionado à gramática é o I, que é algo muito importante que até mesmo alunos avançados cometem esse erro na utilização desse pronome. I, em inglês, que é eu, né, como nós vimos na nossa primeira aula, né, na aula experimental, o I, em inglês, sempre é escrito com letra maiúscula, tá? Geralmente, nós escrevemos eu em português com letra maiúscula apenas após o ponto final. Porém, em inglês, você verá em frases maiores, dentro de contextos maiores, que independentemente de onde o I esteja, seja depois de uma vírgula, antes de uma vírgula, depois de um ponto final, antes do ponto final,
Sempre você vai escrever I em inglês com letra maiúscula. Isso não vale para you, para he, para she, não vale, só para I. Independentemente da posição que esteja na frase, você vai escrever I com a letra maiúscula. Tudo bem? Então, esse é o ponto gramatical que eu queria trazer para vocês hoje. Ao longo da semana a gente vai ver negação, fazer pergunta, fazer negação com um verbo que não seja o verbo to be, tá? Tudo isso a gente vai vendo aí ao longo dessas nossas já próximas aulas, tá? Então, falado já sobre a gramática, nós vamos agora para o conteúdo de vocabulário, que é relacionado ao cotidiano. Então, eu separei aqui algumas expressões, alguns adjetivos importantes relacionados ao nosso cotidiano, que você vai ter contato diariamente, tá? E nós começamos com o down to the wire, que é uma expressão que significa até o último momento, tá? Talvez alguns de vocês já ouviram falar da expressão until the last moment, né? E until the last moment é um sinônimo de down to the wire, ou seja, tanto until the last moment quanto down to the wire são expressões que significam até o último momento. Ou seja, se são expressões sinônimas, você pode escolher muito bem quando vai usar uma ou outra, sem problemas maiores, tá? Então, down to the wire significa até o último momento. Vamos ver aqui vários exemplos com essa expressão down to the wire, mas lembrando que eu não quero que você fique se preocupando com a tradução das outras palavras. Obviamente eu vou traduzir para você entender o contexto, mas eu não quero que você fique preocupada em anotar o significado de cada palavra, senão não vai dar certo. Apenas foque no down to the wire nesse momento, tá? Então, por exemplo, I will be here down to the wire. I will be here down to the wire. Ou seja, eu vou estar aqui ou eu estarei aqui até o último momento. I will be here down to the wire. Down to the wire, my daily is good. Down to the wire, my daily is good. Ou seja, até o último momento, minha rotina é boa. Down to the wire, my daily is good, tá? Vocês podem ver que o conteúdo principal da aula está grifado em vermelho e o conteúdo adicional está grifado em azul. Então, ao longo da aula, o conteúdo em vermelho é o conteúdo principal e o em azul é aquele adicional, caso você queira dar um passo além, mas não é obrigatório. Como eu disse, o planejamento lá dos 12 meses é levando apenas em consideração o conteúdo principal. Mas o primeiro conteúdo adicional da aula, para quem quer dar um passo além, é o daily, que significa rotina. Então, my daily is good, minha rotina é boa. My daily is bad, minha rotina é ruim. My daily is boring, minha rotina é entediante, etc. Tá? Down to the wire, I will study. Down to the wire, I will study. Down to the wire, I will study. Ou seja, até o último momento, eu vou estudar ou eu estudarei. Down to the wire, I will work. Down to the wire, I will work. Ou seja, até o último momento, eu trabalharei ou eu vou trabalhar. Down to the wire, I will work, tá? A gente vai ver também que quando colocamos o will, né, nós passamos o verbo para o futuro. A gente vai ver isso com calma. Down to the wire, I will go to gym. Down to the wire, I will go to gym. Ou seja, até o último momento, eu irei para a academia. Down to the wire, I will go to gym. Eu irei à academia, tá? Então, nesse slide aqui, a única coisa que eu quero que você entenda é que down to the wire é até o último momento. Não fique se preocupando com a tradução das outras palavras, eu apenas traduzo para você entender o contexto. Mas sempre apenas foque no que está grifado em vermelho no slide. Em azul é o conteúdo adicional, apenas para quem quer dar um passo além, tá? Down to the wire, I will cook. Ou seja, até o último momento eu cozinharei ou eu vou cozinhar. Down to the wire, I will cook, tá? Down to the wire, I will
cook. Até o último momento eu cozinharei. Down to the wire, I will fly. Ou seja, até o último momento eu voarei ou eu irei voar. Down to the wire, I will fly. Down to the wire, I will fly. Tá? Para contextualizar esse exemplo de Down to the Wire, eu trouxe uma música do A-ha chamada The Living Daylights, uma música feita como música tema de um filme do 007, que em inglês se chama The Living Daylights, né? Mas que em inglês recebe um outro nome que realmente eu não me lembro. Vamos aqui para 1 minuto 1:25. O A-ha é um trio norueguês, então a pronúncia deles pode soar diferente, já que a nossa tendência é se acostumar mais com o vocabulário americano, com a pronúncia americana, né? Esse trecho dessa música diz: All right, hold on tight now, ou seja, tudo certo, segure firme. It's down to the wire, ou seja, tudo bem, segure firme até o último momento, né? It's down to the wire. Segure firme até o último momento. Set your hopes up way too high, né? Coloque suas esperanças em um nível alto. The living's in the way we die, tá? A vida está da forma que morremos. The living's in the way we die, tá? Então, um exemplo contextualizando com música é o único que eu me lembrei que a gente pudesse contextualizar com essa expressão down to the wire, que significa até o último momento. Ainda falando sobre o título da música, né, The Living Daylights. The Living Daylights, em português, isso aqui é um conteúdo adicional, curiosidade, tá? The Living Daylight em português significa as luzes vivas do dia. Então, The Living traz uma ideia de algo vivo. Daylights, luzes do dia. Então, The Living Daylights, as luzes vivas do dia. The Living Daylights, tá? Vamos continuar aqui com a nossa aula. Então, no momento, né? Down to the wire, até o último momento, tá? Até aqui na nossa aula, tá? Na continuidade, nós temos o up in the air, que significa incerto. Então, você vai utilizar essa expressão up in the air para dizer que algo está incerto, né? Ou seja, para você dizer que algo não está completamente confirmado, para dizer que algo não foi plenamente combinado entre pessoas. Então, você fala, pode ser que eu saia com os meus amigos hoje à noite, né? Aquela coisa incerta, porque você confirmou, mas o seu amigo não confirmou, né? Ou se alguém te pergunta se você vai para determinada festa, né? Você fala que está meio em dúvida, que é algo incerto, já que você não confirmou presença. Então, para você se referir a coisas incertas, que ainda não tem uma confirmação plena, ou até mesmo um combinado entre as partes, você vai falar up in the air. Na prática, né? Se alguém pergunta para mim se eu vou viajar agora no primeiro semestre, eu posso responder que a viagem está incerta. Ou seja, the travel ou the trip. Trip nada mais é do que uma abreviação de travel. The travel is up in the air. The travel is up
in the air, ou seja, a viagem está incerta, ou seja, eu não confirmei a viagem ainda. Então, alguém me pergunta, e a viagem? Sua viagem agora, primeiro semestre. Daí eu falo, a viagem está incerta. The travel is up in the air. The travel is up in the air. The opportunity is up in the air. Então vamos supor que você foi para uma entrevista de emprego, depois eu pergunto para você como que foi, né? Daí você diz para mim que a oportunidade está incerta, ou seja, você não sabe se vai para frente essa sua entrevista mesmo, é uma coisa que está incerta. Então você fala, the opportunity is up in the air. The opportunity is up in the air. Se você pergunta assim para mim, ó, eu vi no Twitter que determinado jornalista falou que a banda X, uma banda X aí, vai vir pro Brasil agora em 2024. Daí ele me pergunta, você sabe alguma coisa sobre isso? Daí eu falo, olha, o show tá incerto, né? Não tá confirmado o show ainda, calma. Então o show tá incerto, não tem nenhuma confirmação, não tem venda de ingresso, não tem nada. Não tem pré-venda, o show está incerto. Ou seja, the concert is up in the air, tá? Show em inglês é concert, tá? A gente pode falar show também, igual a gente fala em português? Claro, até porque show é uma palavra que a gente importa do inglês e usa no nosso dia a dia, né? A gente fala, isso é show, aquilo é show, né? Isso é o que a gente chama de estrangeirismo, quando nós importamos palavras de outros idiomas, incorporamos na nossa e utilizamos no dia a dia como se fosse do nosso idioma mesmo. Então, show, aquilo é show, é uma palavra inglesa. Outra palavra que a gente usa todo dia e que na verdade é inglesa é internet. Internet é uma palavra inglesa. GPS, né? Você fala, eu perdi sinal de GPS, né? Você está lá com o celular no Waze, meu celular perdeu o sinal de GPS. Né? GPS é uma sigla para Global Position System, né? Sistema de posição global. Então, você está usando uma sigla em inglês, mas você fala GPS no seu dia a dia porque isso é válido, né? É um estrangeirismo, a gente importa palavras de outros idiomas para o nosso. Tá? Então, isso acontece com o show. Porém, em inglês, quando você vai se referir a show de banda, né? É mais comum que você se refira como concert em vez de show. Tá? Então, coloquei o concert também grifado em azul como conteúdo adicional para você que quer um pouco mais além nessa aula. Tá? Então, o show está incerto. Né? The concert is up in the air. The concert is up in the air. Mas também poderia ser the show is up in the air. The show is up in the air. Tá? Se você fala para mim, né, fala que tem uma padaria perto da sua casa para inaugurar, daí você fala para mim que tem uma padaria aqui perto de casa para inaugurar, só que eu falo para você que a inauguração está incerta, né? Tá marcado para o dia 30, mas não sabe se vai ser dia 30. Então, posso dizer, the opening is up in the air. The opening is up in the air. A inauguração está incerta, não foi confirmada ainda. Tá? Opening, também um outro conteúdo adicional da aula, para você que quer dar um passo além. Tá? Opening é a inauguração de algo. A candidatura é incerta, né? Estamos nessa época maravilhosa de eleição quase, né? Posso dizer que a candidatura ou a candidatura está incerta, né? Como é o verbo to be, posso traduzir como é ou está incerta. Então, the candidacy is up in the air. The candidacy is up in the air. The candidacy is up in the air. A candidatura do candidato fulano é incerta, nada confirmado. A vitória é incerta, ou seja, the victory is up in the air. The victory is up in the air. A vitória é incerta. Tá? Bom, pessoal, então aqui até na nossa aula, 3 coisas que eu quero que vocês entendam. I, sempre escrito com letra maiúscula. Up in the air, incerto. Down to the wire, até o último momento. Para quem quer ir mais além, opening, que é inauguração. Concert, que é show. E daily, que é rotina. Certo? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, por favor. Se alguém quiser abrir o microfone para tirar alguma dúvida, fique à vontade. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat.
Na continuidade, nós temos o inquisitive. Inquisitive. Inquisitive, que significa curioso ou curiosa em inglês. Por que curioso ou curiosa? Primeiro, quando a gente fala que alguém é curioso, nós estamos nos referindo a uma característica dessa pessoa. Quando nos referimos a características de animais, de objetos, de lugares, de pessoas, nós estamos utilizando adjetivos. Então, palavras que são adjetivos: bonito, feio, magro, gordo, baixo, alto, cheio, vazio, longe, perto. Então, todas as palavras que vocês dão característica a objetos, a pessoas, a lugares, nós chamamos de adjetivos. Em português, os adjetivos eles são variáveis, ou seja, eles variam conforme gênero e número, ou seja, variam conforme gênero, masculino ou feminino, e também variam conforme número, singular ou plural. Né? Então, por exemplo, o adjetivo bonito, se estiver fazendo referência a apenas a um homem, é bonito. Se for a um grupo de homens, daí você já fala bonitos. Se for uma mulher, você fala bonita. Se for um grupo de mulheres, você fala bonitas. Então, olha só, o adjetivo bonito pode virar bonitos, que vira bonita e vira bonitas. Olha como é complexo a língua portuguesa. Porém, em inglês é muito mais fácil. Os adjetivos são invariáveis. Então, você vai utilizar a mesma forma do adjetivo para se referir a um homem, uma mulher, a um grupo de homens, um grupo de mulheres, não importa. Então, o inquisitive, ele vai ser tanto curioso, quanto curiosa, quanto curiosos, quanto curiosas, tá? Então, por exemplo, eu quero dizer que o homem é curioso. The man is inquisitive. The man is inquisitive. The man is inquisitive. O homem é curioso ou o homem está curioso. Aqui podemos traduzir das duas formas. The men are inquisitive. The men are inquisitive. The men are inquisitive. Ou seja, os homens são curiosos. Então eu falei antes the man is porque o homem é. E agora eu disse the men are, que os homens são. Nós vimos na nossa aula experimental justamente o verbo to be. A gente viu que para dizer ele é ou ele está, falamos he is. E eles são ou eles estão, falamos they are. Então, quando eu digo que o homem é curioso, é a mesma coisa do que eu dizer que ele é curioso. Então, he is inquisitive, the man is inquisitive. Porém, quando eu digo que os homens são curiosos, é a mesma coisa do que dizer que eles são curiosos. E eles são ou eles estão em inglês é they are. Então, eles são curiosos, they are inquisitive, ou substitua esse they por os homens. Os homens são ou estão curiosos. The men are inquisitive. Então, repare que no primeiro exemplo está no singular e utilizamos o inquisitive. No segundo exemplo, o substantivo homem está no plural, man, porém o adjetivo inquisitive permanece igual. Por quê? Justamente, os adjetivos em inglês não variam em gênero nem em número, singular ou plural. A tradução em português está como curioso e depois curiosos, porque no nosso idioma eu não posso traduzir os homens são curiosos. Eu tenho que traduzir como os homens são curiosos. Né? Porém, em inglês, analisando apenas o inglês, o adjetivo foi utilizado da mesma forma. Agora, nós temos um substantivo no singular, no feminino. Ou seja, eu quero dizer que a menina é curiosa. Antes eu flexionei no masculino no singular, depois no masculino no plural e manteve a mesma forma. Agora, temos aqui o singular no feminino, ou seja, para me referir a apenas uma mulher, uma menina. Quero dizer que a mulher, a menina é curiosa, the girl is inquisitive. Né? Se fosse a mulher, seria the woman. Mas como é a menina, the girl is inquisitive. The girl is inquisitive. The girl is inquisitive. Por que the girl is? Porque dizer que a menina é curiosa é a mesma coisa do que dizer que ela é curiosa. Lembra? Ela é ou ela está, she is. Portanto, the girl is inquisitive. Tá? Eles são curiosos, como eu dei exemplo lá de the men, né? The men are inquisitive, mesma coisa do que dizer que eles são curiosos. They are inquisitive. Então, they are inquisitive, eles são ou eles estão curiosos.
I am inquisitive, ou seja, eu sou ou eu estou curioso. I am inquisitive. I am inquisitive. Tá? Vamos ver um texto aqui que a gente vai ver contextualizado as três expressões principais que vimos até agora na aula. O up in the air, o inquisitive e o down to the wire. Novamente, não se preocupe com a tradução das outras palavras, tá? Apenas com essas três. Então, up in the air, with an inquisitive mind, they explored the unknown. Up in the air, with an inquisitive mind, they explored the unknown. Tá? Ou seja, de forma incerta, né, sem ter certeza, up in the air, with an inquisitive mind, com uma mente curiosa, they explored the unknown, eles exploraram o desconhecido. In a critical moment, em um momento crítico, time was running out, né, o tempo estava se esgotando, and anxiety was rising, né, e a ansiedade começou a aflorar. Every step took them higher, ou seja, cada passo deixava eles cada vez mais próximos. As curiosity propelled them down to the wire. Enquanto a curiosidade veio como um lançamento forte para eles até o último momento. Every step took them higher as curiosity propelled them down to the wire. Ou seja, cada passo deixou eles cada vez mais perto do objetivo deles. Enquanto a curiosidade tomou conta deles, veio como um lançamento forte para eles, né? Eles ficaram com essa curiosidade até o último momento. Down to the wire. On the edge, né, no limite, they decided to move forward. Eles decidiram seguir adiante. Unrevealing mysteries, né, revelando mistérios, until the last moment, até o último momento. Lembra que no início da aula eu falei que down to the wire e until the last moment é a mesma coisa? Então, você pode usar tanto o until the last moment quanto o down to the wire para se referir até o último momento. Não tem diferença nenhuma entre essas duas expressões. Você pode usar tanto uma quanto outra. Embora seja mais comum no dia a dia o down to the wire. Tá? Se você quer, novamente, dar um passo além nessa aula, também pode anotar o until the last moment como um conteúdo adicional. Tá? Na continuidade, nós temos o cluttered, que significa bagunçado ou bagunçada. Cluttered, 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 tá? Bagunçado ou bagunçada em inglês. Então, por exemplo, a casa é ou a casa está bagunçada. The house is cluttered. The house is cluttered. The house is cluttered. A casa é ou está bagunçada. The car is cluttered. The car is cluttered. Ou seja, o carro é ou o carro está bagunçado. The bedroom is cluttered. The bedroom is cluttered. Tá? O quarto está ou o quarto é bagunçado. The bedroom is cluttered. Tá? Dependendo do contexto, tá? Você pode entender o cluttered como bagunçado ou bagunçado. Né? The office is cluttered. The office is cluttered. The office is cluttered, ou seja, o escritório é ou o escritório está bagunçado. The office is cluttered, tá? Tanto que tem aquela série, né? The Office. Office é escritório, então The Office é o escritório, né? Série ótima, por sinal. The office is cluttered, o escritório é ou está bagunçado. The garage is cluttered. The garage is cluttered. The garage is cluttered, ou seja, a garagem está bagunçada. Provavelmente esse mês ainda nós teremos uma aula só para falar sobre cômodos da casa. Fiquem tranquilos, tá? Então, como eu disse, cluttered pode ser tanto bagunçado ou bagunçada, porque na tradução para o português a gente diz que a garagem está bagunçada, mas o escritório está bagunçado. Porém, perceba que em inglês, independentemente do substantivo ser masculino ou feminino, utilizamos da mesma forma. Tá?
Em relação a essa última frase, né, the garage is cluttered, a garagem está bagunçada, eu vou fazer uma observação para vocês. Principalmente nos Estados Unidos, as casas, elas têm garagem, a grande maioria delas, né, seja dentro de condomínios, seja mesmo fora de residenciais. Porém, é muito raro que as pessoas coloquem o carro dentro da garagem. Geralmente é guardado fora da garagem o carro. O que é interessante, né? Aqui no Brasil, quem tem garagem guarda o carro dentro, obviamente. Porém, lá nos Estados Unidos é muito comum que eles deixem a garagem para meio que ser aquele canto da bagunça da casa. Então, coisas velhas, coisas para se desfazer, é colocado tudo na garagem, até para ganhar uns metros quadrados a mais, né? Então, tem gente que põe mesa de ping-pong, né? Tem quem mexe com serviço geral, né? Eletricista tal, também deixa a garagem lotada de ferramenta. Tem gente que deixa a máquina de lavar, e geralmente lá é muito mais comum que aqui no Brasil, máquina de secar, né? Então a máquina de lavar e a máquina de secar fica na garagem. Essa coisa de lavanderia é uma coisa muito aqui no Brasil, de você ter um cômodo para lavanderia. Geralmente lá a máquina de lavar e a secadora ficam na garagem, e caso não fiquem na garagem, ficam num quartinho minúsculo que você abre a porta, só tem lá as duas máquinas, né? Muito coisa de brasileiro essa coisa de ter uma lavanderia, né? Então, é muito comum que as garagens lá sejam muito bagunçadas, tumultuadas, porque serve mais como um depósito para a família do que de fato para você guardar veículo, tá? Então, a garagem é ou está bagunçada, the garage is cluttered, tá? Se eu quero dizer que o aeroporto está bagunçado, posso dizer the airport is cluttered. The airport is cluttered. The airport is cluttered. O aeroporto está bagunçado, tá? Então, cluttered, bagunçado ou bagunçada. E, anteriormente, inquisitive, que significa curioso ou curiosa, tá? The country is cluttered, ou seja, o país ou o país está bagunçado. The country is cluttered, tá? The store is cluttered, ou seja, a loja está bagunçada. The store is cluttered. The store is cluttered. A loja está bagunçada, tá? Eu separei um exemplo com música aqui do cluttered para a gente ver. Porém, essa música não tem legenda como a música do A-ha. Eu não consegui achar um vídeo com a tradução. Então, eu coloquei a tradução aqui para vocês antes e o vídeo logo a seguir. Então, o que vocês irão ouvir é o seguinte. And if you find your road is cluttered, ou seja, se você achar que sua estrada está confusa ou está bagunçada, né? A gente pode traduzir como confuso ou bagunçado, cluttered. Feche os olhos e ria durante todo o caminho para casa. Tá? Então, cluttered, em alguns dicionários você pode encontrar como confuso, embora na maioria das vezes seja traduzido como bagunçado. Tá? Então, and if you find your road is cluttered, tá? And if you find your road is cluttered, close your eyes and laugh yourself all the way home. Feche os olhos e ria durante todo o caminho para casa. Vamos ouvir aqui também no minuto 1:25. Então, como eu disse, o cluttered, ele pode ser traduzido como confuso ou como bagunçado, embora na grande maioria das vezes você encontre a tradução como bagunçado ou bagunçada, tá? Mas é possível você pegar um dicionário e ver lá confuso ou confusa, embora na prática você sempre vai utilizar com o sentido de bagunçado,
tá? Mas como é uma coisa que vocês podem encontrar mundo afora, eu trouxe também, mas apenas lembre-se que significa bagunçado ou bagunçada, porque é assim que você vai usar no seu dia a dia, assim que você vai ver outras pessoas usando no dia a dia. Cluttered, bagunçado ou bagunçada. Certo? Pessoal, antes, queria saber, deixa eu dar uma olhada no chat. Por favor, ative o microfone também, caso alguém tenha dúvida. Deixa eu ver aqui, por favor, fiquem à vontade. Na continuidade da nossa aula, nós temos o mellow. Mellow significa calmo, tranquilo. Então, quando você quer se referir que algo está calmo, está tranquilo, você utiliza o adjetivo mellow. Temos outras formas de falar mellow, de falar que algo está calmo também. O calm, inclusive, C-A-L-M, calm, né? Porém, o mellow é uma forma muito usual, que você vai ver muito no seu dia a dia e usar também, para dizer que algo está calmo, tranquilo. Você pode falar que a maré está calma, que o tempo está calmo, que a sua esposa está calma, que seu chefe está calmo, enfim, o trânsito está calmo. Você pode utilizar para todos os contextos imagináveis o mellow, tá? Então, por exemplo, o chefe está calmo, né? Ou a chefe está calma. The boss is mellow. The boss is mellow, né? O chefe ou a chefe está calmo, está calma. The woman is mellow. The woman is mellow. A mulher está calma. The woman is mellow. The weather is mellow, ou seja, o clima está calmo, né? Weather em inglês é tempo, clima, né? Fazendo referência à meteorologia. The weather is mellow. O clima está calmo. The weather is mellow. The tide is mellow. Mellow é maré. Então, você quer falar que a maré está calma, você diz the tide is mellow. The tide is mellow. The tide is mellow, né? A maré está calma. The tide is mellow, tá? Se eu quero falar que o fogo está calmo, the fire is mellow.
The fire is mellow. O fogo está calmo. The job is mellow. The job is mellow, né? O trabalho está calmo, ou o trabalho é calmo, né? Pode ser traduzido das duas formas, tá? The flight is mellow. The flight is mellow. The flight is mellow, ou seja, o voo está calmo ou o voo é calmo, né? Como nós vimos na aula experimental, né? A gente viu que o verbo to be é traduzido como ser ou estar, e você identifica através do contexto. Existem alguns contextos que você apenas pode usar o ser ou só o estar. Por exemplo, eu digo I am Theo, né? Eu sou o Theo ou estou o Theo? Eu sou o Theo. Ou I am in Brazil. Eu sou no Brasil ou eu estou no Brasil? Eu estou no Brasil, não tem sentido dizer que eu sou no Brasil. Porém, quando eu digo the flight is mellow, posso dizer que o voo é calmo ou que o voo está calmo, é uma fase dele. The job is mellow, eu posso dizer que o trabalho é calmo, no sentido de dizer que é tudo tranquilo sempre, ou posso entender como o trabalho está calmo, né? Caso eu quisesse dizer que nem sempre está calmo desse jeito. Então, pode ser traduzido das duas formas, nesse caso aqui, como ser ou estar, tá? Então, com isso a gente fecha o conteúdo de hoje. Vamos fazer 5 questões juntos aqui, tá? Se você quiser ou precisar sair da aula, fique à vontade, o conteúdo de hoje já foi, tá? Já está disponibilizado lá no grupo as atividades de hoje, né? Vocês fazem em um PDF ou fazem uma folha à parte e enviam para correção lá no WhatsApp para a gente, tá? Mas, tirando a lista de exercícios, nós também temos algumas questões para fazermos juntos aqui. Então, o conteúdo principal de hoje é esse aqui, o mellow, que é algo calmo, tranquilo, cluttered, que é bagunçado, lembrando que também pode ser traduzido em alguns dicionários como confuso, inquisitive, que é curioso ou curiosa, up in the air, que é algo incerto, e down to the wire, que significa até o último momento, tá? E como conteúdo adicional, para quem quer dar um passo além, nós temos o opening, que é a inauguração de algo, concert, que é show, né, um sinônimo de show, ou daily, que é diariamente, rotina, tá? Lembrando que a partir de amanhã, né, terça-feira, as aulas passarão a ter um conteúdo adicional maior. Então hoje foi um pouquinho mais curto, mas o conteúdo adicional das nossas próximas aulas vão ser, se não igual, tá muito próximo ao volume do conteúdo principal, para quem quer dar sempre um passo além, tá? Vamos aqui para as questões então, tá? Vocês vão colocando aí no chat a resposta. Assinale a alternativa que corresponde à tradução de o país está calmo. Qual a resposta correta? Resposta correta, letra C. The country is mellow. Para dizer que algo está calmo, tranquilo, você fala mellow. Letra D está errada porque up in the air significa incerto, então o país está incerto. The country is up in the air. Letra B está errada porque requiring é requisitando, né? Então o país está requisitando, não tem nada a ver. E letra A, the country is down to the wire, está errado porque down to the wire é até o último momento. Então, the country is down to the wire seria o país está até o último momento, né? Não tem nada a ver. Então, letra C. Até o último momento. Qual a resposta certa? Qual a tradução? Letra D significa apenas opções A e B estão corretas. Only options A and B are correct. Resposta correta, letra D de dado, apenas a opção A e B está correta. Letra C está errada, porque until now significa até agora. Eu quero traduzir até o último momento, que pode ser dito em inglês como down to the wire ou until the last moment. Down to the wire ou until the last moment, ambos significam até o último momento, tá? Embora down to the wire seja mais utilizado. Tem o mesmo nível de formalidade, pode usar tanto um quanto o outro, pode escolher, são sinônimos, tá? O escritório está bagunçado, como que eu posso traduzir isso?
Acho que aqui tranquilo, né? Letra A, né? Todas está escrito is cluttered, porém office é escritório, está traduzido da forma correta, até falei durante a aula, né? The Office, aquela série, né? Significa o escritório. Letra B está errada porque the house é a casa, C, the garage é a garagem, e letra D, the store é a loja. Eu não quero dizer que nem a loja, nem a garagem, nem a casa está bagunçado, eu quero dizer que o escritório está bagunçado. Então, the office is cluttered. Tá? O show está incerto em 2024. Qual a resposta certa? Letra D significa não há resposta correta. There is no correct answer. Resposta correta é a letra B de bola. Para você dizer que algo está incerto, não confirmado, você diz up in the air. Então o show está incerto em 2024. The concert is up in the air in 2024. Não é is down in the air, é is up in the air. Inquisitive não é o caso, né? Inquisitive a gente viu que é curioso ou curiosa, não tem nada a ver. E a letra D diz que não tem resposta correta. Na verdade tem, letra B. The concert is up in the air in 2024, ou seja, está incerto, não tem nada confirmado ainda que terá esse show. E para fechar, tradução de curioso. Letra D significa apenas opções A e B estão corretas. Only options A and B are correct. Resposta correta é a letra B, tá? Para você dizer que alguém, uma pessoa é curioso ou curiosa, você fala inquisitive. He is inquisitive, she is inquisitive, the man is inquisitive e assim por diante, né? Curiosity, né, significa curiosidade. Não é para você dizer que alguém é curioso, é para você dizer curiosidade. Então tem até um rover da NASA que está em Marte que se chama Curiosity. Acho que nem está mais em funcionamento. Acho que já está fora de operação, né? Mas curiosity significa curiosidade, tá? Inquisitive apenas significa curioso. E letra C, interesting, significa interessante. Letra D está errada porque fala que apenas opção A e B estão corretas. Na verdade é só a B, porque A significa curiosidade, não curioso ou curiosa, tá? E com isso a gente fecha o conteúdo da nossa aula de hoje, tá? Vou voltar aqui no slide do conteúdo principal. Por favor, pessoal, alguém tem alguma dúvida antes da gente encerrar a aula aqui? Quer que eu volte a dar mais exemplos, explicar algo novamente aqui? Bom, pessoal, então vou finalizar a aula aqui com vocês, finalizar a gravação também. Amanhã a gente volta para dar continuidade, tá? Qualquer dúvida, chama lá no WhatsApp, manda atividade por lá também. Joia, pessoal? Então até amanhã, bom descanso para vocês.